Eu vou te apresentar casos reais em que a administradora lesou o condomínio. E em cada caso eu vou mostrar o que aconteceu detalhadamente e o que poderia ser feito para evitar. Essa é uma maneira de você entender que a administradora, ela é uma empresa contratada pelo condomínio, mas ela às vezes consegue alguns poderes que o síndico deixa para que ela execute e que tecnicamente não deveria deixar na mão dela. Então, no final, eu vou apresentar para vocês como que vocês devem fazer para escolher uma administradora. Não é qualquer empresa que pode ser, e eu vou mostrar, depois de mostrar todos os casos, no final, quais são os requisitos mínimos que tem que ter uma administradora para ficar com toda a responsabilidade sobre o seu condomínio. Nesse primeiro caso, eu vou apresentar uma situação que é muito comum nos condomínios, que é você recebe lá a prestação de contas e você sabe que existe inadimplência, pessoas que não pagaram. Só que o que acontece? A administradora não estava entregando na pasta de prestação de contas a inadimplência completa. Ela argumentava que por causa da LGPD ela não poderia entregar a explicação de como que estava sendo feita a gestão da inadimplência. Então o que acontecia? Ela recebia essa inadimplência, ficava com ela o dinheiro, tá? E não prestava contas. Então ela simplesmente apresentava o valor total de inadimplência é X. Só que ela recebia os valores e não apresentava a prestação de contas. E uma coisa que acabou ficando muito interessante é que ela foi dando a baixa das parcelas. E as pessoas perguntavam, escuta, o valor não muda porque conforme ia dando baixa, ia entrando novos inadimplentes e ela não ia fazendo os depósitos. Isso só foi descoberto através de uma auditoria em que o auditor, que no caso era eu pedi, escuta, eu quero a relação de inadimplência aberta. Ah, mas LGPD. Eu falei assim, não senhor, eu tenho aqui como auditor o compromisso de resguarda das informações e eu quero saber exatamente quais são as unidades que pagaram, as baixas, o que foi para jurídico e tudo mais. E nesse caso, eu não vou nunca citar a cidade, eu atendo o Brasil inteiro, se coincide com o seu condomínio, é mera coincidência, porque pode ser qualquer um em qualquer cidade do Brasil. E o que aconteceu no final da história foi uma coisa muito chata, né? Porque quando eu recebi os dados, eu percebi uma coisa muito complicada, porque a baixa estava ficando lá, o síndico não estava sabendo dessa situação. E o que a LGPD fala é que você não pode colocar no relatório de inadimplentes, ou pessoas que estão com pagamento atrasado, o nome dela. Mas a unidade, tipo Torre 1, unidade 2, isso você pode pôr. Ou então, casa 104, isso você pode colocar. O que você não pode colocar é o nome da pessoa, o nome do proprietário, o nome do inquilino, o nome de pessoas. E o que a gente acabou descobrindo foi que não apenas a administradora estava ficando com alguns trocos, como também o que tinha ido para cobrança junto ao jurídico, que era uma empresa de cobrança advocatícia externa, né, também estava ficando com um valor que já não era tão pequeno assim, porque há muitos anos que eles vinham recebendo e nunca repassaram. Nesse caso, a recomendação para evitar esse tipo de problema é que a comissão fiscal exija o acesso aos relatórios. Não importa se está faltando o nome, a gente não quer saber o nome do condômino, a gente quer saber a unidade para poder fazer o rastreamento do que entrou e do que saiu de cobrança mensalmente. Esse tipo de justificativa de que é proibido pela LGPD é uma grande mentira. E aproveitando, se você não assinou o canal, por favor, assina agora, se inscreva para receber esse e outros vídeos dessas séries que eu estou fazendo de vídeos. Vamos agora para o próximo caso. Nesse outro caso, acontecia uma situação em que um condômino decidiu, depois de ver um dos meus vídeos, pedir o extrato bancário do condomínio. E a administradora não entregava o extrato. Veja bem, quem é que tem a obrigação de entregar o extrato? É o síndico que tem que colocar o extrato bancário dentro da pasta de prestação de contas. Não é qualquer extrato bancário, tem que ser o extrato emitido pelo banco. E o que nós descobrimos ali no caso foi o seguinte, que ela trabalhava com uma conta coletiva.
Então ela recebia de todos os condomínios numa única conta, que ela fazia essa administração dessa conta para vários condomínios. O que nós acabamos descobrindo depois é que ela jogava como gasto de um condomínio uma despesa que também era cobrada de outro, de outro, de outro, de outro. Ou seja, a compra de material de limpeza era a mesma nota fiscal que ela apresentava em vários condomínios, ela lançava a mesma para todos os condomínios. E no condomínio em particular que eu estava auditando, eu encontrei lá o pagamento de um boleto de condomínio, de um outro condomínio. Ela debitou do condomínio o boleto de um funcionário da empresa dela, ou seja, da administradora. Então, não apenas estava havendo má fé, né, porque não havia controle do recebimento do material de limpeza, como também estava sendo debitado para o condomínio gastos que não eram deles. Então, neste caso, o que precisa acontecer? Você precisa ter algum tipo de controle do recebimento dos materiais. E, aliás, por que deixar na mão da administradora a compra de materiais de limpeza? Isso é uma coisa que sempre me deixou pensativo, né? E eu acabei descobrindo que essa loja, ela já tinha lá uma espécie de um convênio e tinha uma reserva técnica, ou seja, do valor que ela recebia nas vendas, ela resgatava uma parte para a administradora. E era por isso que ela recomendava ao síndico que ele não fizesse as compras, porque ela conseguiria preços melhores, né? E os preços até que não estavam muito fora, mas eu acho que eticamente tinha ali um problema um pouco complicado. Então você tem que ter o controle do recebimento dos materiais adquiridos e também você tem que verificar todos os comprovantes que existem na pasta de prestação de contas. A maneira correta de fazer isso eu explico lá no curso Fiscalize Seu Condomínio, que é você partir do extrato bancário para encontrando todos os comprovantes. E aquilo que você não encontrar comprovante válido, né, tem que ser um comprovante fiscal, nota fiscal, não um recibinho, você vai atrás e pede para o síndico fornecer, tá certo? Aí você fala assim, escuta, mas para quem eu peço? Para o síndico ou para o administrador? Então aqui eu vou abrir um parênteses explicando uma coisa. O único responsável pelo dinheiro do condomínio sempre é o síndico. A administradora não é uma empresa que administra o condomínio, ela dá o apoio administrativo. Então, tecnicamente, ela não pode tomar decisões. Quem toma decisão é o síndico. Nesses dois casos que eu falei até agora, quem tem que ressarcir o condomínio não vai ser a administradora, vai ser o síndico e ele que se vire para se entender com a administradora, porque ele contratou a administradora. Não se esqueça que no final do vídeo eu vou mostrar critérios para você fazer uma seleção da administradora. Nesse próximo caso, nós vamos falar agora sobre o pagamento de impostos pelo condomínio. É muito comum que o condomínio receba notas fiscais com o desconto ou o abatimento do tributo que vai ser pago pelo condomínio. Então, você recebeu lá uma aquisição de bens e serviços, no meio da nota está lá um valor de CSLL, vários tributos, e a nota vem descontada desses tributos. Esse valor tem que ser pago pelo condomínio, faz parte do sistema que o condomínio pague os tributos, até porque ele teve esse desconto no valor da nota fiscal que ele pagou lá para o prestador de serviços e fornecedor de materiais. Então, o que acontece? Como isso é feito na pasta do mês seguinte, muitas vezes o síndico não presta atenção e não verifica naquele mês anterior tudo o que foi calculado como devido a ser pago no mês seguinte. E no mês seguinte, o que acontece? Às vezes a administradora esquece de fazer o pagamento, esquece de emitir a guia, tá? E depois isso vai acumulando e vai gerando uma dívida fiscal e tributária, e isso gera um problema para o condomínio, principalmente quando se fala de uma dívida previdenciária, que é o caso do INSS. Em alguns casos o condomínio esquece no mês seguinte de fazer a guia e recolher o INSS, até mesmo que recolheu dos empregados. Essa é uma situação muito complicada pelo seguinte, isso vai se acumulando. Uma vez me perguntaram, escuta, no INSS você tem a seguinte situação, o condomínio foi assumido pela nova síndica e tinha uma dívida de INSS. E falaram, ela vai ser a culpada por não ter repassado o INSS, porque é crime previdenciário você não repassar
o INSS porque se retirou aquele dinheiro do salário do empregado e não repassou para o governo. Isso é crime previdenciário. Só que ela recebeu aquilo já com uma dívida. Então o que essa síndica fez? Ela formou um caixa, uma reserva, para entrar com o parcelamento da dívida. Tem que colocar 10% adiantado e depois você parcela o resto da dívida. O que acontece? Como que aconteceu de formar uma dívida de INSS? Foi a falta de recolhimento mensal. Então todo mês o síndico deve olhar e o Conselho Fiscal também deve conferir se está acontecendo isso. Esse é um caso que é tão comum que chega a ser até absurdo. Eu posso dizer que pelo menos 10% dos condomínios que eu pego estão com dívidas graves de INSS. Eu chamo de grave porque é uma dívida que pode causar muitos problemas para o condomínio. Vamos para o próximo caso. Nesse caso, eu estou falando do serviço de água, que é Sabesp, da ERP. Tem vários sistemas de fornecimento de água, normalmente municipais, às vezes você não presta muita atenção. Mas o que acontece no caso do condomínio? O síndico às vezes está com receio de fazer um aumento da cota condominial e ele precisaria fazer isso porque precisa pagar todas as contas. E qual conta que ele não paga? Aquela que perturba menos, que normalmente é o pagamento da água. A água do condomínio, quando é uma conta unificada, ela tem que ser paga mensalmente e se não for paga mensalmente, a situação é complicada, porque vai chegar uma hora que vai vir um aviso de corte de água, o síndico vai atrás e descobre que a administradora, por falta de caixa, não avisou que não tinha caixa, ele, mesmo que tenha avisado, ele não foi atrás de fazer o reajuste que precisava, e a dívida foi acumulando, aí ele vai pedir um parcelamento do que está atrasado, e as próximas contas ele não vai ter dinheiro para pagar, porque o dinheiro que ele teria que pagar a conta do mês, ele está pagando já o parcelamento da dívida anterior, passam alguns meses, ele para de pagar, com certeza ele vai parar de pagar a água atual e também a dívida, e aí vai acumular, e ele vai nesse processo, né? Tipo a cada 6 meses, 1 ano, quando vem o aviso de corte de água, ele vai lá, faz um novo parcelamento, paga alguns meses, uns 2 ou 3 meses, e aí para de pagar. E eu peguei condomínio que a administradora não contava para ninguém, e o síndico também, às vezes até não sabia, porque o síndico me reportou que existia uma dívida de mais ou menos 100 mil reais em água, só que a administradora poderia ter contado para ele que aquela dívida já estava passando de 350 mil e ninguém sabia. Tá? Isso daí foi pego também por uma auditoria administrativa. Tá? E a administradora tem que comunicar sim e colocar nos relatórios, inclusive o valor das dívidas. Nesse último caso que eu vou apresentar, e depois eu vou partir para a explicação de como selecionar uma administradora, me chamou muita atenção, porque durante a auditoria eu constatei a existência de notas frias e, no caso, uma nota falsa também. O que estava acontecendo? A administradora o síndico recebia uma nota fiscal para autorizar o pagamento, ele mandava para a administradora pedia autorização e ela pagava no banco, ela mesma tinha acesso ao banco, que é uma coisa que eu não gosto muito, né? Normalmente eu entendo que tem que sempre o síndico ser quem assina, né, a autorização para pagamentos. Mas algumas notas fiscais, elas tinham sido canceladas depois da prestação de serviço. Então, você tem 30 dias para cancelar uma nota fiscal. Esse prestador de serviço emitia a nota fiscal, recebia o dinheiro, no prazo de 30 dias ia lá e cancelava a nota fiscal. Eu peguei isso porque minha auditoria veio depois de 1 mês. Então, eu encontrei esse problema. O outro problema foi a localização de nota falsa, que seria a coincidência que eu encontrei de que, apesar do número da nota fiscal estar corretamente na sequência, porque parece que o único cliente daquele prestador de serviços era o próprio condomínio, então vinha a nota 65, 66, 67, tá? Só que na nota 65, eu resolvi, eu estava fazendo a verificação, eu resolvi abrir e checar todos os códigos QR Code das notas fiscais. E naquela nota fiscal voltava para a nota 65. O que aconteceu? Ele pegou a nota 65, fez uma falsificação em cima dela e mandou para ser pago. E a nota 66 vai saber lá onde que ele guardou ela, se ele emitiu ou o que aconteceu.
O que é esperado da administradora? Que nesse caso ela deveria ter feito sim a verificação da nota fiscal já no seu sistema de pagamento. Ela poderia ter passado ali um scanner para confirmar a validade daquela nota fiscal. Eu já vi um caso também em que a nota fiscal já tinha sido até cancelada, tá? E substituída por outra, por causa de um erro de preenchimento. Então, mandou 2 vezes a nota fiscal, aquela cancelada e a nota substitutiva para o síndico, mostrando a nota 17 foi substituída pela 18, as duas de R$ 3.800. Ele mandou as duas para mostrar, porque na nota 18 estava anotado que aquela nota cancelava a 17. A administradora pagou 2 vezes, pagou as 2 notas, aquela cancelada e a que era a correta. E isso daí foi praticamente por distração, e a culpa toda, para que poderia ter sido evitado isso, teria sido do próprio síndico de notar 2 pagamentos no mesmo valor. Com isso eu encerro aqui alguns casos reais. Qualquer coincidência com algum caso que eu já tenha atendido não é mera coincidência, mas eu espero que não tenha sido o seu condomínio. Eu não fiz identificação de nenhum condomínio, então eu estou tranquilo de apresentar casos para fins didáticos. E agora nós vamos partir na sequência para explicar como você escolhe uma administradora. E o primeiro passo que você tem que ver é: pegue o CNPJ da administradora e veja se ela é uma empresa que existe. Vá na consulta, eu vou deixar o link aqui embaixo para você consultar o CNPJ dela. Ela deve estar lá registrada como administradora de condomínios, alguma coisa assim. Tá? Existe uma série de possibilidades, mas ela deve ser principalmente uma empresa de apoio administrativo. Essa é a palavra-chave, atividade principal dela. Ela não pode ser, por exemplo, uma empresa que faz intermediação de serviços para condomínio, porque isso daí é um serviço que ela cobra de terceiros para apresentar clientes para o terceiro. Ou seja, é uma empresa que está contratando terceiros para o seu condomínio e você não está sabendo, mas você está pagando uma comissão para ela para buscar um serviço que seria obrigação do síndico buscar quem ele vai contratar. A segunda questão importante é que ela deve estar registrada no Conselho Regional de Administração. A administradora é uma atividade de administrador, tem que estar registrada no Conselho de Administração. Não é igual a outras atividades ligadas a condomínio que a gente pode discutir. No caso, é uma administradora, tem que ser administradora registrada no Conselho de Administração. Se o seu condomínio optou em não ter uma administradora e em vez disso contratar uma empresa de contabilidade, você deve saber de uma coisa: a empresa de contabilidade não emite os relatórios, os demonstrativos financeiros obrigatórios para se ter num condomínio, para você entender. Ela vai fazer os relatórios lá da contabilidade. E o relatório da contabilidade é algo que você, para entender, você precisa ser no mínimo um pouco técnico e ter feito pelo menos o primeiro ano de faculdade de contabilidade, ou técnico de contabilidade. Se você não tem esse curso, você não vai entender. Enquanto que um relatório, que é o relatório financeiro, ele vai deixar muito claro para você o que é entrada, o que é saída, o que é receita, o que é despesa. Entenda, se você está contratando uma empresa para fazer apoio administrativo, não pode ser uma empresa de contabilidade, tem que ser uma empresa de administração. Eu sei que tem muitas cidades no Brasil que não tem muitas administradoras, e o que acontece? Os condomínios acabam contratando empresas de contabilidade, sendo que não é obrigado um condomínio ter contabilidade. O que a administradora faz é suficiente, por lei é suficiente a produção dos demonstrativos financeiros. Isso porque condomínio é um tipo diferente de CNPJ, não é uma empresa. Ele não tem receita, despesa e lucro. Ele tem recebimentos, pagamento das despesas e resultado de caixa. É diferente. Isso é muito importante. Então, quando você for selecionar a sua administradora, verifique o registro dela no Conselho Regional de Administração do seu estado. Cada estado tem o seu endereço. A terceira necessidade que você tem que ter a respeito da escolha de uma administradora é se ela segue e imprime na pasta de prestação de contas todos os relatórios que são necessários e recomendados pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo. Eu também coloquei aqui embaixo na descrição um link onde você consegue baixar esse PDF
E esse PDF você consegue ver lá todos os relatórios que tem que ter dentro da sua administradora. Isso é muito importante, porque se a administradora não tem esses relatórios no sistema dela, significa que ela não vai colocar na sua pasta de prestação de contas. Então, pede de outro condomínio, eu quero ver se você tem todos esses relatórios. Se ela não tiver, você já sabe que não é uma administradora adequada para o seu condomínio. E vamos para a quarta, eu acho que talvez mais tão importante quanto qualquer outra, é saber o prazo que ela entrega. Você acredita que nós estamos em janeiro, quando eu estou gravando esse vídeo, e tem uma administradora que não entregou até hoje as pastas de setembro para cá. Quer dizer, nós estamos falando que ela entregou agosto, então ela está devendo setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses para gerar uma pasta, sendo que o papel dela é simplesmente receber uma conta, pagar, digitar no sistema e pôr na pasta. Acabou o mês, imprime todos os relatórios, põe na pasta, grampeia e entrega para o síndico. Espera um pouquinho, eu sei que dá trabalho, mas 4 meses? Isso não é normal. Você tem que colocar lá um prazo razoável, você discute com ela, vai ser 20 dias? Ok, então todo dia 20 você entrega a pasta do mês anterior. Se não entregar, quero multa. Ah, você quer mais prazo? Então vamos colocar 30 dias? Não tem problema. E põe multa. Porque se você não punir a administradora, ela não vai entregar. E não adianta você ir perguntar na outra cliente da administradora, o que vai acontecer? Ela vai falar, vai te indicar aquela que funciona, né? Então você tem que colocar em contrato e resolver esse problema. Se você colocou esses 4 itens, nós já temos assim, vamos dizer assim, resolvido um problemão que é da administradora. Mas eu ainda recomendo mais um. A conta do condomínio tem que ser num banco, numa conta bancária do condomínio. Nada de deixar dinheiro na administradora, com conta coletiva, conta pública, no nome que você quiser dar. O dinheiro do condomínio fica na administradora e ponto. Não deixe de se inscrever, dá o like, compartilha, compre o livro e acompanhe meus próximos vídeos. Ok? Até mais!